Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, todos bem, tudo certinho? Tudo sob controle? Esperamos que tudo e todos estejam bem por aí, porque nós estamos todos bem por aqui, tá certo? Vamos lá, vamos dar continuidade então, né, a esta série de vídeos, onde eu estou trazendo aqui o conceito do livro O Grande Conflito, que na realidade a minha visão é que havia realmente um grande conflito, mas na mente de Ellen White. Lembrando a todos que os meus vídeos nunca foram, são ou serão para tirar a fé de absolutamente ninguém. Não. Você pode continuar acreditando em quem você quiser. Não há problema nenhum. E no que você quiser também. Aqui, o meu canal é somente para compartilhar com aqueles que querem, que concordam ou não concordam com a minha visão, sobre, depois de 20 anos de adventismo, 18 como líder, como é que eu vejo agora o sistema religioso e, em particular, o adventismo. Se em algum momento você quiser conversar comigo para tentar passar a tua visão e me mostrar que eu estou errado, me convencendo através da Bíblia e da história, você não tenha sombra de dúvida que eu volto imediatamente no vídeo seguinte e me retrato, porque eu não tenho compromisso com o erro. Fazendo uma breve recapitulação do que nós já estamos apresentando aqui, talvez você esteja chegando agora. Vamos lá. No primeiro vídeo, eu tentei trazer aqui os conceitos o qual o livro O Grande Conflito se prende. Lembrando que quando eu falo o grande conflito, a grande controvérsia, o conflito do cosmo, eu estou falando de uma coisa só, do livro que, segundo o Adventismo, Ellen White foi inspirada por Deus para escrever este livro. E nós sabemos, infelizmente para o Adventismo, nós sabemos que esse conceito de que tudo foi dado por Deus, infelizmente caiu por terra, pela comprovação dos plágios que Ellen White fez em diversos escritos inclusive este livro, O Grande Conflito. Então, no primeiro vídeo eu trouxe aqui os tópicos o qual o livro Grande Conflito se prende. No segundo vídeo, eu trouxe aqui a importância de alguns adventistas de nome dentro do adventismo tem o livro O Grande Conflito. Você viu aí no último vídeo que nós postamos. Consequentemente, é passado para a membresia este crédito, de que tudo que está lá esteja de acordo. Tá certo? E por quê, por que este livro ele é o carro-chefe, o maior instrumento do adventismo para a evangelização? Exatamente porque eles acreditam que tudo que Dona Ellen White escreveu é de Deus, é inspirado, Eles colocam os escritos de Ellen White no mesmo nível dos escritos da Bíblia. Tá certo? Muito bem, feita a devida introdução, alguns aspectos desta série, vamos ao conteúdo deste vídeo. Vamos lá. Muito bem. O que é o grande conflito? E por que isso é importante? Termos todo este conceito, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Em um evento chamado o Ministério de Vida, teve um stand em uma conferência nacional de liderança para uma denominação evangélica bem conhecida. E ali então, os adventistas distribuíram revistas e livros para os pastores destas denominações e outros líderes lá. E enquanto muitos estavam ansiosos para aprender a verdade, sobre o adventismo, vários líderes revelaram que estavam dizendo que o adventismo não era assim um problema tão sério. Essa falta de preocupação não é surpreendente. Sabe por quê?
porque os adventistas falam a linguagem certa sobre a fé cristã. Eu estive ali durante 20 anos, então, sim, nós somos doutrinados a falar uma linguagem que seja comum dentro do mundo cristão. Dentro do adventismo, de fato, os membros variam muito no que eles alegam acreditar pessoalmente, individualmente. Alguns dizem que não acreditam em Ellen White, outros dizem que não é preciso guardar o sábado para serem salvos. E muitos alegam que a salvação é pela graça, por meio da fé somente. Eu quero dizer algo para vocês aqui sobre esse contexto. Percebam, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, não há problema nenhum a divergência de alguns conceitos dentro do adventismo. Porém, dentro de uma doutrina específica, aí é inquebrável, é invergável, é inegociável. Qual doutrina? Muito bem, acertou, a doutrina do dízimo. Mas, essa maneira flexível a qual os adventistas se colocam dentro de suas denominações, né, acreditando, não acreditando, achando que tem que guardar sábado, outros nem tanto, essas palavras, no entanto, representam algo diferente para os adventistas do que significam para outros frequentadores de denominações que as ouvem. São palavras fortes. Quais são? Vamos lá. Eles dizem assim: a salvação é pela graça, por meio da fé somente. É esse o discurso que eles dão para as pessoas num primeiro momento, num primeiro instante. Para um adventista, significa que Deus os salva pela graça, o que inclui dar-lhes a fé no poder de Cristo para ajudá-los a superar o pecado e guardar a lei, para que possa ajudar a provar que a lei de Deus é justa, que Deus é um Deus bom, que Satanás é um mentiroso e que eles próprios estão seguros de que devem guardar a lei. Para simplificar essa rede de suposições que os adventistas entendem como verdade, vou mostrar como o paradigma do livro O Grande Conflito muda a verdade sobre Deus, Jesus, o homem e o Evangelho. E então vou resumir as implicações dessas identidades e definições alteradas. E então, o tema é, vamos ao tema, o tema é Deus e Satanás. Quem tem obrigações para com quem? Nós vamos tentar aqui destrinchar a ideia de que qual é a ideia que Ellen White traz nesse livro e o que a Bíblia diz. A pedra angular do livro O Grande Conflito é sua limitação de Deus, sua soberania, responsabilidade e identidade. Também quero deixar claro aqui que alguns poderão até entender que, olha, William, você está mudando de ideia em relação a Deus, em relação a diabo, Satanás, alguns aspectos que você afirma em seus vídeos e agora você está dizendo outra coisa. Não, meu irmão. Aqui nesta série, como em outras, eu sempre deixo esta observação. Eu estou me colocando na caixinha do adventismo, eu estou retornando ao adventismo. Eu estou falando a linguagem do adventismo. Eles acreditam em possessões demoníacas, o movimento de Satanás contra o homem, aquelas coisas todas. Vocês já sabem qual é a minha posição. Não sabe ainda? Dá um pulo no meu canal, vai na minha playlist e na pasta
Diabo e Satanás. Ali você vai ter toda a minha percepção através da Bíblia em relação a este tema. Outro também é importante deixar claro aqui é sobre a doutrina da Trindade. Também tem uma série ali, tem uma pasta específica, dá uma olhada lá. Tá certo? Porém, eu quero deixar claro aqui que a minha visão, tá certo? Sobre este assunto, ele já é facultado. Só que agora eu tenho que me transportar para dentro da caixa do Adventismo para mostrar que dentro do conceito deles mesmo, comparando, né, Bíblia e escritos de Ellen White, o quanto dentro desse conceito mesmo errado, os escritos de Ellen White se conflitam com a Bíblia. Entendeu? Então, esse conflito que eu quero demonstrar é a limitação de Deus, a soberania de Deus, a responsabilidade e identidade de cada um na história. E lá em Deuteronômio, capítulo 6, verso 4, a Bíblia ensina que Deus é um. Vamos ler? Diz assim, vamos lá. Ouve, ó Israel. Esse ó é por minha conta, eu vou ler novamente, porque dependendo do verso tem este ó. Eu vou ler novamente, tá bom? Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Marcos capítulo 12, verso 29 também nos diz alguma coisa. Vamos ler. Diz assim: E Jesus respondeu-lhe: O primeiro de todos os mandamentos é: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Também, meu irmão, em Tiago capítulo 2, verso 19, nos diz o seguinte, vamos ler? Diz assim: Tu crês que há um só Deus. Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, Deus é todo-poderoso, soberano e tem autoridade sobre tudo, incluindo Satanás, que não pode fazer um movimento sequer sem a permissão soberana de Deus. O livro de Jó, capítulo 1, verso 12, nos mostra isso. Vamos ler? E diz assim: E disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto ele tem está na tua mão. Somente contra ele não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Você conhece a história aí, né? Deus, então, diz a Satanás para fazer o que ele quiser com Jó, mas Jó não poderia tocar em... Satanás poderia fazer qualquer coisa a Jó, só não podia matar Jó. E Satanás obedeceu a ordem que Deus deu a ele. Ainda lá em Jó, capítulo 2, verso 6, também afirma isso. Vamos lá? E diz assim: E disse o Senhor a Satanás: Eis que ele está na tua mão, porém, guarda a sua vida. E eu pergunto a você, meu irmão, minha irmã, Satanás matou a Jó? Não. Por quê? Porque Satanás está sob o poder, o domínio do Criador. Além disso, Deus amaldiçoou a serpente no Éden e desde aquele registro mais antigo da história humana, Deus decretou a derrota de Satanás através da semente de Eva. Gênesis capítulo 3, verso 15, diz assim, vamos ler. E porei inimizade entre ti e a mulher,
e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Não há uma promessa de que Satanás tenha acusado Deus de alguma coisa. Em vez disso, as Escrituras identificam Satanás como o acusador de nossos irmãos, mas nunca um acusador de Deus. Lá em Apocalipse, capítulo 12, verso 10, nos mostra isso. Vamos lá. Diz assim: E ouvi uma grande voz no céu que dizia: Agora é chegada a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava, de dia e de noite. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, na verdade, Satanás e seus demônios sabem muito bem que estão sujeitos ao Deus único e não têm nenhuma reivindicação contra ele. Eles sabem quem é Deus e estremecem, porque estão em rebelião contra ele. Em Tiago 2,19, prova isso. Já lemos esse verso, mas agora vamos trazer uma outra conotação. Veja, diz assim: primeiro, nós lemos esse verso para dizer a autoridade de Deus. Agora vamos ler esse verso com o foco de que o mal, estremece perante Deus. Diz assim: tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, o adventismo, por outro lado, limita o poder que Deus pode exercer sobre Satanás e dá a Satanás poder ilegítimo. De acordo com o adventismo, Deus é obrigado a proteger o livre-arbítrio de Satanás, bem como o livre-arbítrio dos supostos habitantes de outros planetas, e é obrigado a provar que as supostas acusações de Satanás são injustas. No livro O Grande Conflito, Deus limita seu poder para que suas criaturas sejam livres para acusar, questionar e examinar seus negócios e julgar seu caráter. Além disso, com a autoridade de Ellen White, o Adventismo ensina que Deus deve permitir que Satanás inflija sofrimento, dificuldades e morte para convencer os humanos e outros mundos de que ele é mau. Ellen White escreveu o seguinte sobre isso. Vamos lá? Ela disse assim: uma certa mulher não estava possuída em espírito, mas o Senhor havia permitido que Satanás exercesse sua vontade em trazer doença sobre ela, pois Deus estava demonstrando o caráter de seu reino diante de todo o universo do céu. Esta oportunidade deveria ser dada a ele para revelar o caráter da apostasia. Os habitantes dos mundos que não caíram poderiam ver neste caso os atributos de Satanás e o caráter de Deus. Meu irmão, minha irmã, que Deus é esse, né? Soberania é essa que, para provar que Satanás é mau e que ele é bom, permita que o livre-arbítrio de Satanás faça mal às suas criaturas que ele tanto ama. Compreende, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga? O que Ellen White está escrevendo aqui é: Deus amou o mundo de tal maneira que permitiu que Satanás fizesse tudo quanto é mal para os seres humanos, criaturas que ele diz que ama, para provar que Satanás é ruim e ele é mau. Porém,
as Escrituras, lá em Isaías 45, dos versos 4 a 13, diz o seguinte. Vamos lá, diz assim: Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu eleito, eu te chamei pelo teu nome, pus o teu sobrenome, e ainda que não me conhecesses, eu sou o Senhor, e não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças, para que saiba desde o nascimento do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor, e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Destilai, ó céus, dessas alturas, e as nuvens chovam justiça. Abra-se a terra e produza a salvação, e ao mesmo tempo frutifique a justiça. Eu, o Senhor, as criei. Ai daquele que contende com o Criador, o caco entre outros cacos de barro. Porventura dirá o barro ao que o formou: Que fazes? Ou a tua obra não tens mãos? Ai daquele que diz ao pai: Que é o que geras? E à mulher: Que dás tu à luz? Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que o formou. Perguntai-me as coisas futuras, demandai-me acerca de meus filhos e acerca da obra das minhas mãos. Eu fiz a terra e criei nela o homem, eu o fiz. As minhas mãos estenderam os céus e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Eu o despertei em justiça e todos os seus caminhos endireitarei. Ele edificará a minha cidade e soltará os meus cativos, não por preço nem por presente, diz o Senhor dos Exércitos. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, aqui nesses versos a gente vê que gratuitamente Deus nos protege. O apóstolo Paulo, diz as mesmas coisas sobre a posição de Deus como soberano sobre toda a criação, lá em Romanos capítulo 9, dos versos de 17 a 21. Vamos ler? Diz assim: Porque diz as Escrituras a Faraó: Para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadece-se de quem quer, e endurece a quem quer. Dir-me-ás então: Por que se queixa ele ainda? Porquanto quem tem resistido à sua vontade? Mas o homem, quem és tu, que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá a que formou: Por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para desonra? É isso aí, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. O apóstolo Paulo, aqui em Romanos, ele faz referência a Êxodo capítulo 9, verso 16. Vamos ver? E diz assim: Mas, deveras, para isto te mantive, para mostrar meu poder em ti, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Satanás não é um agente independente do mal cujo livre arbítrio Deus deve proteger. O mal não é uma força igual a Deus, mas oposta, que se opõe à segurança de Deus. Em vez disso, Satanás é uma criação caída e pecaminosa que está em rebelião contra seu Criador soberano.
Ele já foi desarmado e humilhado na cruz do Senhor Jesus, conforme está escrito em Colossenses capítulo 2, verso 15. Vamos ler? Diz assim, vamos lá. E, despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, Satanás se opõe ao povo de Deus e inflige sofrimento, mas as Escrituras nos dizem que esse sofrimento vem somente com a permissão de Deus e para os propósitos dele, não de Satanás, conforme está escrito lá em 1 Coríntios, capítulo 5, verso 5. Vamos ler? Diz assim: seja este tal entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Também 2 Coríntios, capítulo 12, verso 17, nos diz algo sobre isso. Vamos lá? E diz assim, vamos ler. E, para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, Deus não está em julgamento. E Satanás já foi julgado, como diz João capítulo 12, verso 31. Vamos ver? Diz assim, vamos lá. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Em João capítulo 16, dos versos de 8 a 11, também tem algo escrito a esse respeito. Vamos ler? E diz assim: E, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Percebe, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, no centro do livro A Grande Controvérsia, ou O Grande Conflito, ou A Controvérsia Cósmica. Então, nesse centro, no cerne, no bojo da visão do mundo, é um Deus que deve permitir que Satanás atormente os humanos para que eles vejam que o Deus não defensivo e permissivo, que ama seus inimigos, é preferível a Satanás assertivo e enganoso. Espera-se que a humanidade veja que o reino de Deus é mais gentil e amável do que o de Satanás e, portanto, escolha estar do seu lado. Mas de que maneira isso? Ellen White escreveu o seguinte a esse respeito. Vamos lá. Ela disse assim: e, pelo bem do homem, a existência de Satanás deve continuar. O homem, assim como os anjos, deve ver o contraste entre o príncipe da luz e o príncipe das trevas. Ele deve escolher quem servirá. Mas de que maneira, meu irmão? Com espinho na carne? Permitindo que Satanás faça ou desfaça algo? Esse é o centro do livro O Grande Conflito. Em suma, O Grande Conflito, esse livro, oferece salvação com base no conhecimento do bem e do mal. O eco da tentativa original que nos mergulharam na morte espiritual. As Escrituras, no entanto, dizem que Deus enviou seu Filho para nos salvar, para que ele pudesse nos resgatar do domínio das trevas e nos transferir para o reino de seu Filho amado, conforme está escrito lá em João capítulo 3, dos versos 16 a 17. Diz assim, vamos lá, conhecidíssimo.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Também em Colossenses capítulo 1, verso 13, nos mostra algo a esse respeito. Vamos lá? Diz assim: o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nascemos mortos em pecado e objetos da ira, por natureza cidadãos do domínio das trevas, conforme está escrito em Efésios, capítulo 2, dos versos de 1 a 3. Vamos lá? Diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Não temos aqui, irmão, escolha sobre nossa cidadania natural. Não tem como escolher. Jesus até disse que aqueles que não creem no nome do Filho unigênito de Deus estão já condenados. Lá em João capítulo 3, verso 18. Vamos ler? Diz assim: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Quando Moisés levantou a serpente no deserto, você lembra da história, né? Começaram lá a falar um monte de coisa, começaram a querer comer, aquelas reivindicações que o povo fazia no deserto, e eles foram picados por serpentes, né? E Moisés levantou uma serpente de bronze, né? E os israelitas não tiveram uma outra escolha entre o reino de Satanás e o de Deus. Eles já foram mordidos por veneno mortal. E Deus lhes deu uma provisão, a serpente de bronze. Simplesmente crendo no comando de Deus e olhando, eles poderiam ser salvos. Jesus revelou que ele era o cumprimento da prefiguração da serpente de bronze. Todos os que crescem nele, quando ele fosse levantado, teria vida eterna nele, conforme João capítulo 3, verso 14 e verso 15. Vamos ler? Diz assim: e, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Satanás não acusou Deus de injustiça, nem Deus precisa provar que é superior a Satanás. Não há dúvida no universo inteiro sobre a soberania de Deus. Toda a criação está sujeita a ele e responde a ele até mesmo Satanás. Em Romanos capítulo 13, verso 1 e 2, nos diz algo a este assunto. Vamos lá. Diz assim: toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus, e as potestades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à potestade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação.
Pois é, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, a transcrição do caráter de Deus. Já falamos sobre isso lá naquela série, né, sobre os pilares, só que aqui a gente vai entrar um pouquinho, né, mais a fundo sobre sobre esse entendimento, tá certo? Mas não vamos ver isso agora, veremos no próximo vídeo. Tá certo, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, legal que vocês vieram até aqui. Um abraço a todos, fiquem na paz e até o próximo vídeo. Até lá!